só isto? Está a chover. Oh. É só isto, a neve? Olá! Muitas pessoas pensam que Portugal é um lugar cheio de sol, onde só chove muito raramente e onde a neve não existe. No entanto, apesar de ser verdade que Portugal é um país mais ameno, onde a temperatura é geralmente moderada, há também momentos em que a chuva, a neve e o frio se apresentam neste lindo país. Mas será que se pode esquiar e fazer snowboard em Portugal? Se quiserem descobrir, fiquem comigo até ao final do vídeo. Então, no fim de semana de 25 de abril, como era feriado e foi fim de semana prolongado, eu e o Dominique decidimos ir à Serra da Estrela. A Serra da Estrela é a montanha mais alta de Portugal continental, sendo apenas ultrapassada em altura pelo Pico, na Ilha do Pico, nos Açores. Esta montanha é linda de verão e de inverno. Tem uma altura de 1993 metros e o seu ponto mais alto é chamado de Torre. No verão, podemos fazer caminhadas e descobrir a beleza natural da serra com os seus vales glaciares, Louriga, Manteigas ou Covão do Urso, por exemplo. Podemos também ver as nascentes dos rios portugueses Mondego, Zézer e Alva. Já no inverno e até ao início da primavera, é recorrente que faça bastante frio e até que neve na Serra da Estrela. E foi isso que aconteceu no fim de semana de 24 e 25 de abril, o maior nevão da época. Ora, isto é bastante raro de acontecer já quase em maio, mas foi mesmo isso que se passou. Por isso, como amantes da neve, lá fomos nós à aventura. Chegamos à serra no dia 25 e vimos imensa gente. Os portugueses, na sua maioria, não estão muito habituados à neve. Por isso, quando ela chega, e assim com tanta abundância, muitos se deslocam de suas casas até à serra para vê-la. Um facto que também muita gente desconhece é que na torre há uma estância de esqui onde se pode esquiar. E eu, como amante de esqui, foi para lá que me dirigi logo no primeiro dia. Tínhamos comprado os forfait ou forfait online para 2 dias e também tínhamos alugado o equipamento da mesma forma. Tem mesmo que se fazer a compra online porque não é possível fazê-lo lá. Não sei se por causa das medidas do Covid, mas é assim. Chegando lá, vimos que as pistas estavam na sua maioria abertas e a funcionar. Para os principiantes, especialmente, as pistas da serra são bastante adequadas. A estância tem 9 pistas balizadas, 9 pistas naturais e um snowpark para quem está só a aprender e quando não há neve. Para além disso, tem um tapete, 2 teleskis e uma telecadeira para ajudar as pessoas a chegarem ao topo de cada pista. Como eu sou principiante, comecei por subir no tapete até ao topo da pista do Cântaro. No entanto, mesmo para mim, essa pista foi muito fácil, pelo que da segunda vez subi pelo teleski do Covão e fiz a pista do Covão. Essa já foi um pouquinho menos fácil, mas mesmo assim eu achei que queria ir para uma que fosse um pouquinho mais avançada. Por isso fizemos o caminho até à telecadeira da torre. Como não tenho muita experiência, foi engraçado quando me sentei pela primeira vez na mesma. Esta apenas tem uma barra de segurança que temos que ser nós a puxar para baixo e a segurar. Ora, eu, como tenho medo das alturas, fiz um pouco de fitas na primeira viagem. No entanto, rapidamente me habituei e até gostei de ali estar, o que me deixou apreciar a vista que era fantástica. O pior foi quando cheguei lá ao cimo e caí ao sair da cadeira. Se for a vossa primeira vez, tenham cuidado! Lá em cima, descemos uma vez pela pista da Louriga, que é uma pista interessante,
e da segunda vez pela pista do Vale, que foi a minha preferida. A neve na pista do Vale estava muito boa para esquiar e não se via tanto as pedras que estavam a começar a aparecer em outros locais. Infelizmente, a diversão acabou rapidamente, pois nós já chegamos tarde, cerca da 1 da tarde, e a estância fechou às 16. Fiquei um pouco triste por ter que ir embora tão cedo, mas não houve nada a fazer. Ainda por cima, fiquei a saber que estava previsto chover durante a noite e no dia seguinte, pelo que não iria ser possível voltar à estância. Assim, entregamos o equipamento, vestimos as nossas roupas e dirigimos-nos para o nosso hotel. Ficamos no Hotel Luna Hotel Serra da Estrela, que é um hotel de 4 estrelas e é aquele que fica mais perto da estância de esqui. O quarto era razoável e tivemos pequeno almoço incluído, mas achamos que a relação qualidade-preço não foi a melhor. Assim, da próxima vez, penso que ficaremos num sítio no centro da Covilhã, apesar de ser mais longe da estância. Ou então talvez tentemos a pousada da Serra da Estrela, que parece ser um pouco melhor. No entanto, se quiserem estar o mais perto possível da estância, o Luna Hotel Serra da Estrela é o melhor local. Para almoçar e jantar, fomos ao centro da Covilhã a um restaurante muito bom chamado Casa das Muralhas e também a um outro restaurante perto do hotel em que ficamos que se chama Varanda da Estrela. Os dois serviram comida deliciosa e recomendo-os vivamente. No segundo dia, ficamos a descansar no hotel e a respirar o ar puro da montanha. No terceiro dia, decidimos ir visitar a pista de gelo que fica ao lado da pousada da Juventude. Pagamos 5 € por pessoa para andar meia hora e foi bastante divertido. Os donos são muito simpáticos e disseram que não nos saímos mal, para quem nunca tinha experimentado. Se calhar o nosso sucesso também se deveu aos nossos amigos golfinhos que nos ajudaram a patinar. Depois de meia hora a brincar como crianças no gelo, fizemos o check-out do hotel e viemos para casa. No caminho para casa, passamos por Lamego e vimos a Nossa Senhora dos Remédios e almoçamos na Régua com uma vista espetacular sobre o Rio Douro. O tempo estava bastante ameno de novo e nem parecia que tínhamos estado a esquiar apenas 2 dias antes. Isto é, para mim, uma das maravilhas de viver em Portugal. Um dia podemos estar na neve, com muito frio, e no dia seguinte ao sol, com muito calor. O que acham disto? Também gostavam de experimentar esquiar na Serra da Estrela? Já alguma vez o fizeram? Digam-me nos comentários em baixo. Se quiserem saber mais sobre a cultura e costumes portugueses, assim como sobre a língua, não se esqueçam de ver o link que vou deixar também aqui em baixo. Esse link vai levar-vos até ao meu webinar, onde vos vou falar de alguns dos erros mais comuns que os alunos de português fazem e onde vou partilhar alguns truques convosco para que possam ultrapassar esses erros. Vão lá ver o link. Agora despeço-me por hoje. Espero que tenham gostado deste vídeo e vejo-vos num próximo. Até lá, beijinhos!